Eu sou Silvana Torres Eu sou Márcia Padilla. e nessa segunda temporada do Associação Livre, nosso objetivo é trazer temas relevantes da contemporaneidade. Sejam bem-vindos de volta ao Associação Livre. Estamos no nosso episódio final da segunda temporada, dando sequência à conversa com a diretoria da FEBRAPS Gestão 2024-2025. Se no episódio anterior falamos sobre os alicerces e a formação, hoje o nosso olhar se volta para o social e para o futuro. Vamos ouvir como o trabalho interno dessa diretoria se traduz em ações na cultura, na comunidade e nas publicações que chegam até você. Vamos discutir também como a psicanálise se prepara para dialogar com as novas gerações. Mantenha-se conosco para acompanhar o desfecho desse encontro marcado pela colaboração e pelo respeito mútuo entre nossos diretores. Bom, pessoal, gostaria de ouvir vocês um pouco sobre as questões sociais e culturais urgentes que a gente tem vivido, né? Como crises climáticas, a violência urbana, a saúde mental pós-pandemia. Eu que sou aqui de Porto Alegre, pós-enchente, né? Situações difíceis. Eu gostaria de ouvir de cada um de vocês, diretores, um exemplo prático de uma iniciativa na sua área que mostrou a relevância imediata da psicanálise para a vida da comunidade. Alguns vocês já falaram, né? Mas essa questão mais voltada à comunidade, não apenas aos psicanalistas e associados, né? Eu acho que para eu começar é mais fácil, que minha área é muito objetiva, eu sou a tesoureira. Então, o que eu acho que essa função na diretoria, ela ajudou a questão da comunidade, foi dando apoio aos importantíssimos projetos, apoio financeiro nesse caso. Um deles foi o SOS, que é um projeto que trabalha muito, que começou por um desses momentos de crise que houve da pandemia, se eu não me engano, posso estar enganada, e que ele vai tendo nosso suporte em termos financeiros. Agora já é mais independente, assim como o OPEC, que é o Observatório Psicanalítico, que trata de questões mais culturais, vamos chamar assim. Eles ganharam prêmios, foram premiados pela IPA, que é a nossa instância maior, é a International Psychoanalytic Association, e eles ganharam esses prêmios, mas de qualquer maneira eles têm o suporte financeiro da FEBRAPS. Então, enquanto tesoureira, o que eu posso dizer é que foi viabilizado de uma forma mais concreta que se desse prosseguimento a esses projetos, ligados especificamente a essa parte da comunidade, porque temos outros que são as ações afirmativas, que eu diria que é o nosso xodó, mas talvez chegue em outro momento de falar dele. Só lembrando, você trouxe, né, Ana Cláudia, o SOS, né? Eu, como então diretora, né, de divulgação, fiquei muito contente também de contribuir, não só com a SOS, mas enfim, né, com toda, sempre com divulgação de diversos projetos, né? Mas o SOS tem um projeto que eu acho muito bacana, que é um curso para cuidadores, né, da primeira infância, de 0 a 3 anos. E que o primeiro foi esse ano, e o ano que vem eles vêm de novo com esse projeto, que é nível Brasil. Então, eu fiquei também muito contente de poder contribuir com a divulgação, né? Um curso que teve, na primeira hora, né, que se abriu ali as inscrições, 300 inscritos, né? Então, isso é porque tem uma demanda ávida, vamos dizer assim, né? E, então, eu fiquei muito contente de poder contribuir com a divulgação. E quem está aí nos ouvindo, né, também já fica sabendo que no próximo ano vai ter continuidade desse curso, que eu acho que é muito bacana, muito legal, essa iniciativa do SOS. Então, só para complementar um pouco a sua fala, né, Cláudia? Uhum. Eu tenho uma posição interessante porque, por uma questão aí do destino, eu fiz parte das últimas gestões da FEBRAPS. Eu fiz parte da gestão da pandemia, onde o caos estava instaurado, né? Então, algumas ações começaram ali. Por exemplo, quando teve aquela situação de Manaus, surgiu o SOS Manaus,
que rapidamente foi transformado no SOS Brasil, porque o caos não ficou só em Manaus, né? O caos foi do Brasil inteiro, mas surgiu dessa forma para apoiar as pessoas de Manaus. Né? E a gente nem tem federado em Manaus, né? Então, assim, é interessante porque eu estava acompanhando de dentro da diretoria da FEBRAPSE, né? Durante a pandemia, teve aquela situação de violência nos Estados Unidos, né, que o rapaz negro foi morto pelo policial e isso ganhou muita visibilidade. E foi nesse período que começou na FEBRAPS o estudo, né, o grupo organizado para estudar o racismo e práticas antirracistas, né? Que na época nossa colega de comunidade e cultura era a Vânia Cidade, que é uma pessoa que trabalha muito essa temática. Então, tudo isso foi ganhando corpo, quer dizer, começou ali e incorporou. E teve desdobramento. Eu acho que é esse o que é bacana, né, nesse trabalho da FEBRAPSE, né? As ideias de uma gestão crescem na outra e tem sequência e dão frutos. Então, eu acho que é importante essa continuidade. Há uma responsividade, né, da FEBRAPS, né, algumas demandas sociais nesse caso, né? Então, tanto o SOS, né, quanto a Comissão de Racismo, Antirracismo e Psicanálise, e agora a Comissão do Clima. Então, aproveitando a questão, né, da COP30 ter sido no Brasil, começou-se também o movimento de questionar o quanto essas mudanças climáticas, né, você citou as enchentes, mas são muitas as mudanças, né? Na região a qual eu pertenço, né? Ribeirão Preto, a gente tem um problema de queimadas extremo, né? Uma questão de monocultura que pouco se discute, mas que impacta na economia, impacta na qualidade do ar e que, logicamente, impactando no indivíduo, impacta naquele que chega até nós através do nosso consultório. Então, a psicanálise ela não está distante das relações sociais, ela não está distante do que acontece no mundo externo. As pessoas estão ali na interface. Então, ter esses espaços dentro da psicanálise tem sido cada vez mais frequente, né? Então, eu reitero tudo isso que todas falaram, né? Realmente se agregou, né, um conhecimento e procurou se dar base, né, científica para a gente poder trabalhar esses conhecimentos no analista. É esse analista que vai interagir com cada analisando. Então, quanto mais conhecimento ele tiver desses diversos fenômenos sociais, mais inteiro ele vai estar para trabalhar com a pessoa que o procurar. E consigo mesmo, né? Lógico. Complementando, né, o que me faz lembrar é assim, o quanto que a FEBRAPS, a Dani, né, acho que lembrou bem aí, né, ter uma ideia, né, de como vai sendo criada essas comissões, né, isso só tem mostrado o quanto que a psicanálise está atenta, quanto que a FEBRAPS está atenta, né, a essas mudanças sociais. E está vindo, então, a comissão social, como a Ana Clara, né, lembrou, e agora também tem mais uma comissão, né, que é de clima. Não sei se vocês sabem dizer qual é o título da comissão, mas está vindo mais uma comissão agora, né? Isso mostra o quanto que a FEBRAPS está acompanhando todas essas mudanças, o quanto que a psicanálise vai se atualizando com tudo que vai acontecendo no mundo, né? Então, um pouco complementando isso. O nome ficou Comissão Psicanálise, Clima e Vida. Obrigada. Ótimo. Acho que é por aí mesmo a questão das comissões, né? São espaços assim muito férteis, né? E acho que, por exemplo, na minha experiência mais de perto, né, na comissão de clínica social, acho que é mais ou menos o que eu já coloquei, né? Assim, a integração também com projetos de pesquisa, né? Então, isso acho que é algo que vai permitindo a conexão com a comunidade, né, com atendimento clínico, psicanalítico, expandindo, né, eu sempre destaco também no modelo mais imersivo, com mais frequência de sessões também, enfim, e integrando, né, esses modelos de atendimento com pesquisas, né, acho que isso pode realmente trazer muitos avanços no sentido da psicanálise acessível, clinicamente acessível à comunidade, bem além da filantropia, né? Que eu acho que ainda nós temos muito desafio aí
nesse campo, né, do desenvolvimento, bem além da boa vontade dos analistas, né, que a gente vê no SOS, mesmo nas clínicas sociais, né, como ainda dependemos muito dessa disponibilidade, generosidade, até boa vontade, mas nós precisamos ir além, né, e serem atividades científicas mesmo, né, com essa dimensão, né, dos estudos que vão trazendo avanços na compreensão das demandas, né, então essa integração tende a crescer muito na FEBRAPS, espero. Continue. Eu acho que vale a pena falar o que que são as comissões, né? Que a gente está falando das comissões, mas para quem não conhece, não sabe o que é, né? Quer dizer, comissões são grupos, né, com representantes de diversas federadas que estudam algum assunto relevante, né? Então, estudam, produzem conhecimento, fazem pesquisa, fazem eventos, publicam livros, tem essa função. Nós temos de criança e adolescente, casal e família, dos institutos de formação, das clínicas sociais e agora, mais recentemente, do clima. Esqueci de alguma? Ah, De racismo, estudos de racismo, né? ótimo. Comissão. Tá. Eu acho que são essas, é. E Uhum. está aumentando, né? É isso, né? Eu acho que Sim. cada vez que tem, eu acho que a FEBRAPS ou a psicanálise, né, tem um olhar, né, ali para a cultura, para o social e vê que tem uma demanda, enfim, né, sempre tem um grupo de pessoas que tem esse olhar, capta essa necessidade e então se organizam para formar, né? Então isso só mostra esse dinamismo da psicanálise, né? Eu acho que sempre se atualizando, né? Eu acho que aí tem esse movimento, não é? Que é, há uma demanda, há um interesse de vários colegas, grupos se formam, se articulam, eventualmente começam a fazer trabalhos até um dado momento que, bom, a gente já tem um trabalho que está sendo feito, vamos institucionalizar, então ter colegas do Brasil inteiro que participem, vamos estudar o tema, como é que a gente amplia a possibilidade de ter uma ação efetiva na clínica ou uma ação efetiva socialmente, como é que a gente transforma isso em pesquisa científica. Existem comissões, grupos que estão com um trabalho muito avançado, já tem um tempo, uma experiência, uma maturidade grande, e tem também grupos começando trabalhos, né, de uma maneira muito fértil, lidando com questões que são contemporâneas ou que são urgentes, né. Eu penso que tem muito a ver com a gente poder permanecer responsivo e vivo àquilo que acontece ao nosso redor, de uma maneira que a gente possa participar e, depois da participação, né, uma vez definida a participação, pensar de uma maneira sempre estruturada, cuidadosa, escrever a respeito, pesquisar cientificamente, né, que era o que a Ana estava trazendo, né, o que só dá mais corpo e mais embasamento para o trabalho que se faz, né. Eu vejo isso acontecendo em várias áreas em paralelo, né. Silvana falou desse curso, né, que teve uma procura assim enorme. Eu mesma divulguei lá no hospital e muita gente procurou, e eu fiquei sabendo que o curso foi muito bom. E eu acho que essa procura tem muito a ver com o que a gente estava falando anteriormente. Que curso que você faz? Quem você procura? E esse curso tem lá a marca da Febraps como apoio, apoiando. Então, eu acho que esse sucesso que houve, eu acho que tem muito a ver com isso também, com essa segurança que passa para quem procura, né? Uhum. Sim. E já que a gente mencionou esse curso, aproveitar para fazer o elogio ao trabalho do SOS, que é um trabalho importantíssimo, brilhante e que nos orgulha a todos, né? Pegando carona, então, gente, no que a gente está falando, estamos falando aí de passado, de presente, de futuro. Então, pensando no público jovem e nos psicanalistas que estão surgindo, qual é a grande aposta dessa diretoria, né, para tornar a psicanálise mais acessível, atraente e relevante para as novas gerações? A minha impressão é que as novas gerações já estão interessadas. Como a Ana Clara comentou, né, a gente passou os 2 últimos anos viajando o Brasil inteiro. A quantidade de pessoas jovens participando dos eventos, para mim, é muito, muito surpreendente. A gente viu muita gente jovem, curiosa, interessada, participante, colocando questões, não com uma posição passiva, só de receber,
mas de poder contribuir, de poder questionar, de poder sugerir, de poder procurar a gente quando acabava algum evento. Eu penso que tem ações que são muito pragmáticas para a gente poder facilitar o acesso dos colegas mais jovens, né? Como, por exemplo, como é que a gente pode promover, e a gente promoveu vários eventos que são gratuitos, ou que têm preços acessíveis. A gente procurou fazer um congresso que fosse acessível a pessoas jovens. E isso tem um papel. Quando você faz, isso é um trabalho, né? Ana Zoanella fez uma quantidade de contas absurdas para trabalhar, para viabilizar, né, isso tudo. Mas isso é uma decisão política, de como é que a gente consegue fazer um evento denso, interessante, que fale de temas que conversem com, inclusive, as pessoas mais jovens e que permita que elas possam ir. Quando esse espaço é criado e é de uma maneira generalizada nas atividades da FEBRAPSE, as pessoas vêm, porque elas têm muito interesse. Pelo menos é isso que a gente tem visto, né? Sim. E nós temos interesse nos jovens, né? É muito importante esse fluxo, né? Porque se não entram jovens, a gente envelhece e apodrece, né? Quer dizer, tem que ter essa renovação, que são novas questões, são outras vivências, vão ver coisas de outros pontos de vista. Então, isso enriquece, e isso nos rejuvenesce também, né? Então, assim, nós também temos interesse nos jovens. Por isso o valor menor, né, para o jovem poder participar, né? Venho. Muitos de nós aqui somos de uma geração em que nós só sabíamos de aulas expositivas. Então, a gente ficava lá, sentava e escutava a cátedra, né? A geração dos meus filhos, né? Eles estão acostumados a interagir. Eles perguntam. E eu dou aula em pós-graduação, eu falo um nome, eles já pesquisaram na hora que eu estou falando. E eles já me trazem, então você leu qual livro dessa pessoa? É uma interação fortíssima, né? E é um questionamento ali na hora, verificando se você está falando o que se realmente é o certo e tal. As pessoas que estão disponíveis a realmente aprender. Então, uma das atrações que eu acho que nessa gestão, e aí Silvano foi, né, nosso carro-chefe, né, foi a possibilidade que as pessoas tiveram de interação. Né? Então, não importa se o Luiz é presidente da Febrafs, nada disso. As pessoas mandam uma mensagem para ele, perguntando uma coisa que fala, não, por que que essa pessoa está perguntando isso? Porque as pessoas têm uma liberdade hoje, por conta de WhatsApp, grupo de não sei o quê, de Instagram, as pessoas têm uma liberdade de acesso, né? E elas vão realmente se colocando. Então, se a gente consegue atender a esse interesse que vem chegando, a gente consegue exercer a atração para esse jovem. Se a gente ficar na cátedra, não, né, não vai ter acesso. E hoje, seja por conta do online, seja por conta de eventos, de vagas em cursos patrocinadas, a gente tem muito acesso. Você pega, por exemplo, tudo que está publicado, vocês olham, mas são palestras, muitas palestras. Então, às vezes, quando eu vejo as minhas palestras, eu passo rapidinho, porque eu não gosto de me ver falando, né? Me dá aflição. Eu falo, ai, 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 será que eu falei certo? Será que eu falei errado? Será que eu falei aquele conceito? Mas eu gosto de ver o dos outros, né? Meu lado voyeurista tá ali, né? Então eu assisto palestras de muita gente de forma gratuita e enriquecedora, né? Então, assim, ó, a gente está aqui há pouco tempo, já viu um monte de citação interessante que eu vou ver. Então, isso atrai, é uma possibilidade de interação. Já usei esse adjetivo antes e vou reutilizar agora. É uma interação viva. Você tem um dinamismo que você pode se aproveitar e realmente também, uma palavra marcada, se promover engajamento dessa juventude que vem. A juventude é a renovação, né? E eu acho que realmente a gente tem que mirar nessas renovações. Sou muito partidária, enfatizo todas as vezes a existência de uma psicanálise que tem um tom de Brasil, que seja muito brasileira também, que não seja só, né, uma análise
europeia. Nós não vamos negar nossas raízes europeias, mas é importante também trazer uma brasilidade, uma psicanálise produzida, né, por essas interações que a gente realiza de uma maneira tão específica, tão peculiar aqui no nosso país, né, e que vai também cada vez mais colorindo a nossa psicanálise. Uhum. Deixa eu só complementar uma coisa que a Josi falou. Uma das coisas mais interessantes de viajar pelo país em eventos foi conhecer um pouco mais de quais são os principais autores de referência regionais. A gente mora num país que, na verdade, são vários países. Você muda de um estado para o outro e as pessoas estão lendo colegas e autores que são muito diferentes. Essa diversidade é riquíssima e ela pode ser cada vez mais divulgada nesse sentido, né, da psicanálise brasileira e que tem os pés em questões que eventualmente são regionais mesmo. Outro dia a gente estava num evento da Comissão de Casal e Família, né, Ana? E eu estava comentando sobre como é que eu vejo em eventos, por exemplo, que discutem casal e família, geralmente se cita muito o Philippe Arrier, que é um autor importante e tal. E como é que as referências do Felipe Arrê são muito diferentes do que é ser família no Uhum. Brasil? Qual é a história da família extensa no Brasil? Como é que é o lugar das famílias chefiadas por mulheres no Brasil? Que são metade ou mais que a metade, não me lembro do número exato. Como é que é o número de famílias que se chama de novas configurações familiares, né? Que eventualmente não são novas, só estão mais visíveis, né, no Brasil, então em crescimento, ganhando visibilidade. A gente pensar questões, né, do ponto de vista regional, nacional, faz muita diferença, positiva, na minha opinião, né? Uhum. E complementando um pouquinho também, realmente, nas jornadas preparatórias, a juventude presente, interessada, estudantes, né, também, né, das universidades locais, e também nós tivemos o RTP, né, a reunião de treinamento em pesquisa, também com jovens, e até também estudantes de universidade ainda, já interessados em pesquisa psicanalítica, enfim, né, como realmente esses eventos e a divulgação, né, que também está aí a Silvana, né, colaborando tanto para esse acesso mais amplo, então tudo isso está realmente sendo um motor, né, muito vivo e eu acho que o papel da FEBRAPS realmente é ir renovando e essa relação com as novas gerações é por uma série de fontes ali, de comunicação e de estudo, né? Uma riqueza muito grande, né? A gente viu de perto agora, que aliás eu sou imensamente grata a vocês, enfim, né, pelo convívio todo, mas a FEBRAPS, né, porque realmente participando, né, mas assim diretamente, né, a gente também ganha muito mais essa visibilidade do quanto é mesmo uma contribuição muito valiosa em âmbito nacional mesmo. Não fique de fora. Acompanhe nossas redes sociais e visite o site da FEBRAPS para acessar conteúdos exclusivos e ficar por dentro das novidades. Junte-se a nós na promoção de uma psicanálise mais integrada e dinâmica. FEBRAPS, um lugar de troca, desenvolvimento e transformação. Bom, vou pegar teu gancho, Ana Clara, que citou a Silvana, que a minha pergunta agora é para todos vocês, mas mais para te dar a oportunidade também de falar um pouquinho, né, Silvana? Então, como que a diretoria de publicações e divulgação da FEBRAPS tem trabalhado para traduzir a profundidade, a complexidade do pensamento psicanalítico para uma linguagem do dia a dia? Isso garante, né, que o público leigo possa entender a psicanálise como uma ferramenta real para a compreensão de suas próprias vidas e também da sociedade, como a gente está falando até agora. Eu acho que eu também já falei um pouco, né, que a ideia, eu acho que desde o início, foi de traduzir um pouco a psicanalês, né, vamos dizer assim. A ideia sempre foi de levar a psicanálise extramuros. Eu acho que já, lógico, né, já se faz isso, né? Mas quando eu pensei no departamento de comunicação, a minha preocupação era essa, era tornar acessível
realmente as informações, né? Tudo que se fala para dentro, vamos falar para fora, mas vamos falar de forma que seja entendível, né? Para quem não é da área, ou para quem está namorando ali, né, a psicanálise como estudante de, enfim, né, de psicologia ou de outras áreas que se interessem pela psicanálise, mas que a gente tem que tornar realmente a psicanálise mais atrativa. Sair desse lugar, que eu acho que foi a Dani que comentou, né, eu acho que um pouco mais elitista, né, pedestal, então, quebrar essa ideia, né? Então, todo o meu trabalho aqui foi sempre pensando dessa maneira, né? O que que eu posso fazer? Que tipo de trabalho, né? Que tipo de divulgação eu posso fazer para que chegue, né, a psicanálise a cada vez mais um número maior de pessoas, atinja o público mais jovem, para que tenha esse dinamismo, essa troca, essa aproximação, enfim, para que a psicanálise possa ser renovada. Senão, né, mais uma vez citando a Dani, né, a gente vai envelhecendo, a gente vai. E a gente precisa que as pessoas, né, realmente se interessem e venham renovando. Né? A psicanálise ela é viva, ela é dinâmica, mas as pessoas precisam conhecer um pouco melhor, né, a psicanálise para que elas vejam o quanto ela é viva, né, o quanto ela se modifica, né? A Josi, né, falou aí da cultura, né, brasileira, a psicanálise, né, adaptada, vamos dizer assim, né, para a nossa cultura. Ela teve, né, um início, né, na Europa, mas é isso, né? Ela se adapta, ela tem uma leitura de cada cultura também. Então, acho que o meu olhar sempre foi esse, de poder contribuir, fazendo com que a psicanálise pudesse chegar cada vez mais, um número maior e de uma forma mais acessível, né, e mais atraente. Né? E aí, assim, o que que vocês também podem contribuir? Qual foi o olhar de vocês, eu acho que dentro dessa gestão, né, com essa dinâmica da comunicação, né? Nossa, eu acho que a comunicação foi nossa alma. Eu, eu acredito muito. O nosso congresso, acho que dá para dizer que foi um sucesso. Dentre os encontros e a qualidade da grade, eu acho que a comunicação foi o que possibilitou que as pessoas soubessem que isso estava acontecendo. Porque muitas vezes as coisas acontecem, mas as pessoas não têm acesso ao que está havendo. E a comunicação fez essa ponte. E a gente vive por conta da comunicação. Então, eu acho que você conseguiu, Silvana, repetir muito que é a essência do nosso trabalho de poder fazer essa passagem para um grupo maior do que estava havendo internamente e para que as pessoas se interessassem em dizer, deixa eu querer entender mais. Talvez uma análise seja isso, a gente fazer essa ponte da própria pessoa, né, do nosso paciente com ele próprio, e dizer, deixa eu entender mais. Então, eu diria que assim, você somente conseguiu, somente foi uma brincadeira, mas você conseguiu esse feito de fazer com que se repetisse essa complexidade de dentro da Febrapse para o mundo exterior. É como eu vejo. E te parabenizo. Acho que eu já parabenizei várias vezes, mas as suas ideias são muito boas. E eu sou muito encantada com elas. E a comunicação é isso, é a possibilidade de trocas. Um trabalho muito cuidadoso da Silvana, né? Assim, chama atenção, tudo muito pensado, tudo muito delicado, né? Então, parabéns mesmo, porque não é fácil, né? E muito criativo também, né? Que eu acho que é muito legal, né? A gente ver a criatividade acontecendo. E além do mais, muito ético, né? Muito ético também. A Silvana sempre nos surpreende, né? Quando a gente pensa que ela já chegou, ela inventa outra coisa. E eu acho que esse trabalho, né, que você fez com toda a equipe daí que te ajudou também, né? Tem a Márcia, enfim, todas essas pessoas que você mencionou são muito responsáveis por essa imagem, né, que foi passada e que eu acho que se tornou a Febraps, a psicanálise, né, tá mais acessível mesmo. Essa coisa de desmistificar, eu acho que isso foi alcançado, eu acho. Concordo plenamente. Acho que é um dos trabalhos mais relevantes e mais difíceis, né? Porque como é que a gente transmite sem simplificar
ou sem vulgarizar o que a gente está transmitindo. Num mundo em que, aí eu vou falar do meu ponto de vista, talvez vocês vão me achar meio pessimista, mas em que boa parte da divulgação ou das publicações ou do que se coloca publicamente, né, vem de uma forma vulgarizada ou simplificada excessivamente sobre os mais variados assuntos, né, como se fosse necessário que a gente pudesse falar de temas muito complexos de uma forma banal, né? Falar de uma maneira compreensível sobre temas complexos é uma arte sofisticadíssima. Vou fazer uma comparação aqui, mas é que me ocorre. É algo tipo Tom Jobim, assim. Como é que você transforma aquela complexidade musical maravilhosa que ele tinha, de conhecimento, de estudos e tal, em uma música que possa ser cantada na padaria da esquina? Isso é uma arte sofisticadíssima. E eu penso que vocês fizeram isso muito bem, né? E acho que é um aprendizado contínuo para a gente, porque não é nada fácil. O que a gente faz tem algo de realmente complexo, sofisticado, em alguns momentos mais árido, mais difícil, demanda leitura, demanda estudo, né? E é isso. Como é que a gente não faz disso algo fechado numa bolha, né? Boa metáfora, Luiz, da música aí do Tom Jobim. Boa metáfora, porque também a comunicação institucional implica uma certa arte também, né? Tem tudo a ver mesmo. Mas não falei que ele é o nosso maestro, também tem, tem a minha metáfora, porque também, né, associou com o grande maestro Tom Jobim, né? Isso também nos conduziu com talento aí artístico também. E eu sei que a gente acho que está chegando no final, né? Eu estou comentando um pouco isso porque eu acho que esse encontro nosso aqui hoje, né, reflete também, né, essa comunicação entre nós que foi crescendo e acontecendo, né, de maneira muito espontânea, mas com essa coordenação aí, esses projetos da Silvana, mas de todos, né? Então também a comunicação interna acho que foi ganhando muita qualidade, né, na minha experiência nessa gestão, e aí isso também para o externo, né, acho que sai também de algum modo, como a gente viu no Congresso, né, uma experiência muito boa, até considerada excelente, né, pela maior parte, quase 70% dos congressistas na pesquisa de satisfação, né, que está aí sendo feita, então já temos índices muito favoráveis. Acho que a comunicação entre nós, que a Silvana ajudou muito, para fora também, crescendo, né? De um jeito muito verdadeiro, assim, espontâneo, né? Isso que é muito legal. Parabéns. Eu acho que a minha ideia, né, ali, eu quero. Primeiro, eu acho que antes de falar da minha ideia, eu quero agradecer, né? Eu acho que a Márcia, que me acompanhou, né, aqui, né? E a Adriana, que no percurso precisou, enfim, nos deixar, né, Márcia? Ao Arthur, né? O técnico está sempre aqui, né? A gente fala dos bastidores, né? O Arthur está sempre nos bastidores, acompanhando a gravação e dando as dicas, né? E organizando o episódio para que a gente possa, então, divulgar. Na outra área, né, ali da comunicação, tem a Thaís, a Andréia, o Bernardo, pessoas que trabalham também nos bastidores para que a comunicação, né, possa acontecer e trabalham muito. Então, também meu agradecimento. E acho que poder aqui, né, nos reunir também é uma forma de mostrar como que a importância, né, da diretoria, não só da FEBRAPS, mas um bom grupo. O quanto que o nosso grupo ele é coeso, ele funciona bem, a nossa comunicação, né, mesmo dentro das nossas diferenças, né, tem o respeito, tem a ética. Então, acho que poder juntar. Ficou faltando o Fábio, ficou faltando a Berta, que por motivos pessoais não puderam estar, mas que, eu acho que mostrando um pouco, porque eu acho que fica também, acho que desmistificar, né? O que é a diretoria da FEBRAPSE, né? Será que a gente está ali no pedestal, né? Somos inalcançáveis, né? Eu acho que para mostrar um pouco também que nós somos pessoas normais, né? Psicanalistas e que estamos aqui durante 2 anos, é um trabalho voluntário, né? A gente se doa
né, mesmo, né, para um trabalho em pró da psicanálise, do desenvolvimento da psicanálise. Então, eu acho que era um pouco mostrar isso, né, do como é que a psicanálise, né, se movimenta, né? Ela precisa realmente de pessoas que estejam ali disponíveis para isso. E mostrar o quanto que o grupo realmente trabalhou, contribuiu e vai continuar contribuindo, né, para o desenvolvimento da psicanálise no Brasil. Então, a gente está chegando ao fim, mas ainda tem ali, eu vou ainda pedir para que cada um, né, deixe uma frase. Eu sempre peço, né, eu e Márcia, né, Márcia, a gente sempre fecha, né, os episódios sempre pedindo que as pessoas deixem uma frase, um conceito, alguma coisa, né, para os nossos ouvintes. Né? Queria só também agradecer a diretoria da Febraps, mas agradecer a ti, né, porque é o nosso último episódio, por fazer essa parceria, assim, foi um grande prazer estar junto contigo nessa. Obrigada. E é isso, gente. Se você, assim, para a gente já fechando, né, o nosso episódio, nosso último episódio, eu acho que nesses 2 anos aprendi muito com cada um de vocês. Levo, assim, no coração, né, um pouquinho de cada um de vocês. Eu fico super emocionada, porque são amigos que eu vou levar agora para o resto da minha vida, né? Então, assim, muito, muito obrigada. Né? E o que que vocês podem, então, contribuir, né, agora, nesse último episódio? Queria falar da alegria e que eu acho que, de repente, é a psicanálise que possibilita isso, ou foi a Febrapse, da gente se encontrar, porque é muita sorte, foi muito bom, e eu acho que essa é a psicanálise viva que a gente faz, que é através do afeto. É um amor que a gente nutre pela psicanálise e que ele, vou dizer do meu termo recifense, ele arrodeia a gente. Então é algo que está para além. Não era nada disso que eu ia falar, mas é o que eu quero dizer. Eu acho que é o afeto, é o que a gente aposta, é o afeto com a ética. É o que eu estou conseguindo dizer no momento, e muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Nesse banho de emoções aí que a gente está vivenciando aqui, eu me lembrei da frase do Pequeno Príncipe: você se torna eternamente responsável por tudo aquilo que cativa. Eu também passo pelo agradecimento, em primeiro lugar. Eu acho que é uma experiência profunda, né? Como eu já disse, muitos anos para elaborar tudo isso. E gosto de lembrar que a psicanálise não é fechada, né? Que a psicanálise ela é aberta e ela é construída em cada sessão, ela é construída em cada simpósio, ela é construída em cada reunião e ela foi construída aqui hoje, né? Também, né? Porque ela está em constante mutação, em constante crescimento. Muito obrigada a vocês, né? Vocês vão morar aqui no meu coração, que é um condomíniozão, uma grande coab, né? Uma grande coab, cabe todo mundo. Ai, ai, meu coração está aqui transbordando, mas eu estou muito orgulhosa do que nós construímos juntos e sim, muito feliz de ter compartilhado essa jornada com cada um de vocês. Quer dizer, eu acho que cada um tem um lugar assim muito especial no meu coração. E eu acho que a psicanálise, ela tem uma força, assim, né? A gente às vezes fica, porque a psicanálise está morrendo. Ela cada vez está mais forte. Eu acho que a capacidade que a psicanálise tem de ajudar a cada pessoa a conhecer mais, se conhecer mais profundamente e se responsabilizar por seus desejos. Eu acho que isso, eu fico encantada com a psicanálise. Uhum. Quando a Silvana está falando de palavra, conceito, o que me veio à mente foi integração. O próprio trabalho psicanalítico, ele ajuda a integrar. A gente, como um grupo, trabalhou integrado, né? Eu acho que qualquer grupo de trabalho que não consiga a integração vai ter muita dificuldade. Vai conseguir trabalhar? Vai, mas vai ser bem ruim. Quando a gente consegue trabalhar integrado, é uma delícia.
E, como a Ana Cláudia estava falando, a gente só consegue integração com afeto, né? É o afeto que passa a cola e que junta, né? E que dá a tolerância com a diferença, que dá essa possibilidade da gente fazer uma coisa construtiva. Então, é integração, mas a integração está ali dentro, o afeto está ali. Foi, assim, delicioso trabalhar com esse grupo. Também, então, aqui fiquei pensando, né, numa mensagem tão final, né, como vocês solicitaram, além de agradecer, né, também Márcia, o Arthur, Silvana, todos, como eu já falei também, compartilho, né, dessa honra, dessa sorte, né, de ter participado desse grupo. E penso assim, muito como mensagem, né, a importância, né, da atenção que a gente pode sempre dar e cada vez mais ao sentido emocional, falando de afetos, né, dos nossos próprios sonhos, né, aí puxando um pouquinho a sardinha para o científico mesmo, né? Que a nossa ciência, né, que é a psicanálise, tem a ver com a gente poder olhar para dentro da gente, né, para os próprios sonhos, e sempre isso é possível, todos os dias, quando a gente acorda, em todos os momentos que a gente pode estar na clínica também, né, acessando essa dimensão. Então, como os sonhos permitem. Então, fica essa ideia, né, de contato com os próprios sonhos e pesadelos também, mas não só. Eu quero dizer uma coisa que é assim, eu penso que trabalhar em grupo é sempre uma coisa muito delicada e difícil, porque implica a gente lidar com as diferenças da gente, né? Procurando pensar onde é que estão os consensos, onde é que estão os pontos em comum, como é que a gente acha convergências entre maneiras de ver as coisas que são díspares e que é natural que sejam, né? Eu penso que isso foi possível com esse grupo e que a gente lidou com o trabalho de uma maneira que foi muito criativa e majoritariamente prazerosa. Todo trabalho tem dificuldade, tem tensões, né? Quando você vai organizar eventos e outras coisas, fazer reuniões, sempre tem dificuldade, isso é parte do trabalho. Mas majoritariamente, né, foi muito criativo, muito prazeroso e muito produtivo. E acho que isso repercute na qualidade do que se faz e na qualidade da experiência que a gente leva, né? Quando o momento de trabalho se concluir, né? Tem muita coisa que eu vou levar da Febrabs, de experiência, de coisas que eu não tinha vivido, que eu não sabia, dificuldades e tal. Mas uma das coisas principais que eu vou levar são vocês, são as pessoas que eu conheci e que são parte da minha vida, né, agora, e que eu acho que é uma grande vantagem da gente ter trabalhado juntos. Eu sou imensamente grato a vocês. Como a Dani falou, né, nós fomos colados, né, É. pelo afeto. Então, estamos colados, gente. Eu agradeço imensamente estar com vocês aqui nesse último episódio, que a gente ainda se encontre, né, em muitos corredores e discutindo, né, a psicanálise, né, e trocando, e grupo de estudo, comissões, né, enfim, a gente se envolvendo sempre aí para levar a psicanálise, desenvolver a psicanálise por esse Brasil aí, né. Muito obrigada. Obrigada. Encerramos aqui este episódio e com ele a segunda temporada do Associação Livre. Foi um privilégio compartilhar esse espaço com os meus colegas da diretoria. Este momento celebra o trabalho coletivo de um grupo que buscou, durante toda a gestão 2024-2025, atuar com integração e afeto. Cada diretor e diretora trouxe sua experiência, permitindo que construíssemos juntos uma gestão pautada na ética e no cuidado com a psicanálise brasileira. Esperamos que essa conversa tenha mostrado que a Febrapse é feita por pessoas comprometidas em manter este campo de conhecimento vivo, acessível e em constante diálogo com a realidade. Se você se interessou pelos temas debatidos, visite febrapse.org para acessar nossas notícias e publicações.
Se busca análise, lembre-se que as sociedades e os grupos federados, a FEBRAPSE, são referências em formação de qualidade. Obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa jornada. O futuro da psicanálise se faz no encontro e ficamos felizes de ter tido esse encontro com você. Voltamos em breve.